Você já parou para pensar no quanto da sua felicidade está nas mãos de outras pessoas? Talvez você espere uma mensagem que nunca chega. Talvez fique frustrado quando alguém não reconhece seus esforços. Talvez sinta que sua alegria depende da presença de alguém específico, da aprovação da família, dos elogios no trabalho, ou até da quantidade de curtidas nas redes sociais. E sem perceber, acaba entregando o controle da própria vida para fatores que jamais poderá dominar. Agora imagine acordar todos os dias com uma sensação de paz que não depende de ninguém. Imagine continuar sorrindo mesmo quando alguém o decepciona. Imagine não perder o sono porque uma pessoa decidiu ir embora, porque alguém falou mal de você, ou porque seus planos não aconteceram exatamente como imaginava. Parece impossível para a maioria das pessoas. Sim, mas há quase 2000 anos os filósofos estoicos já ensinavam que isso era totalmente possível. Eles descobriram que o verdadeiro poder não está em convencer o mundo a nos tratar bem. O verdadeiro poder está em desenvolver uma mente tão forte que nenhuma circunstância seja capaz de destruir nossa tranquilidade. E é exatamente isso que você vai aprender neste vídeo. Hoje você descobrirá por que a dependência emocional é uma das maiores prisões da vida moderna. Como os estoicos conseguiam manter a serenidade, mesmo diante das maiores perdas, e quais hábitos podem ajudá-lo a construir uma felicidade que ninguém será capaz de tirar de você. Então fique comigo até o final, porque o último ensinamento costuma ser aquele que transforma completamente a forma como enxergamos nossos relacionamentos e nossa própria existência. Antes de começarmos, peço apenas uma coisa: deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo sobre estoicismo, desenvolvimento pessoal e fortalecimento mental. Além disso, o seu apoio permite que este conteúdo alcance cada vez mais pessoas que também desejam viver com mais equilíbrio, sabedoria e liberdade. Agora, vamos ao primeiro ensinamento. Existe uma mentira que quase todos nós aprendemos desde a infância. Ela aparece em filmes, músicas, novelas e até em frases aparentemente bonitas. Dizem que existe uma pessoa capaz de nos completar. Dizem que nossa felicidade depende de encontrar alguém especial. Dizem que somente quando formarmos o relacionamento perfeito, conquistarmos a amizade ideal ou recebermos reconhecimento suficiente, seremos realmente felizes. O problema é que essa ideia cria uma armadilha silenciosa. Quando acreditamos que alguém é responsável pela nossa felicidade, entregamos a essa pessoa um poder que jamais deveria sair das nossas mãos. Se ela elogia, ficamos felizes. Se critica, perdemos a confiança. Se permanece ao nosso lado, sentimos segurança. Se vai embora, acreditamos que nossa vida perdeu o sentido. Perceba como isso é perigoso. Nossa paz passa a oscilar conforme o comportamento de pessoas que possuem desejos, medos, problemas e escolhas próprias. Os estoicos enxergavam essa situação como uma forma de escravidão. Epicteto, que nasceu escravo e conquistou sua liberdade por meio da filosofia, ensinava que existem apenas duas categorias de coisas na vida: aquelas que dependem de nós e aquelas que não dependem. Dependem de nós nossas escolhas, nossos pensamentos, nossos valores, nossas atitudes e a maneira como interpretamos cada acontecimento. Não dependem de nós a opinião das pessoas, o clima, a economia, o passado, a morte, a saúde de terceiros e as decisões que cada indivíduo toma. Parece simples, mas poucas pessoas realmente vivem dessa forma. A maioria desperdiça anos tentando controlar exatamente aquilo que jamais poderá controlar. Quer convencer todos a gostar dela. Quer impedir que as pessoas mudem, quer evitar críticas. Quer fazer com que todos compreendam suas intenções. Quer controlar o futuro. E, como isso é impossível,
Vive constantemente frustrada. Marco Aurélio registrou em seu diário uma reflexão poderosa. Ele lembrava a si mesmo, todas as manhãs, que encontraria pessoas ingratas, egoístas, arrogantes, invejosas e desrespeitosas. Mas fazia um compromisso consigo mesmo. Jamais permitiria que o comportamento dessas pessoas determinasse a qualidade do seu próprio caráter. Essa talvez seja uma das maiores lições do estoicismo. Você não escolhe quem cruza o seu caminho. Você escolhe quem deseja ser diante de cada pessoa que cruza o seu caminho. Essa diferença muda absolutamente tudo. Imagine duas pessoas sendo criticadas pelo mesmo motivo. A primeira passa dias remoendo cada palavra. Perde o sono. Revive a discussão dezenas de vezes. Começa a duvidar do próprio valor. A segunda ouve exatamente a mesma crítica. Reflete com calma. Pergunta a si mesma se existe algo verdadeiro naquelas palavras. Se houver, melhora. Se não houver, segue em frente. O que mudou não foi a crítica. Foi a interpretação. É exatamente aqui que começa a verdadeira liberdade ensinada pelos estoicos. Eles entendiam que ninguém possui o poder de ferir nossa paz interior sem a nossa autorização. As pessoas podem nos ofender, podem nos abandonar, podem nos decepcionar, mas transformar esses acontecimentos em sofrimento permanente depende em grande parte da maneira como escolhemos interpretá-los. E essa escolha sempre continuará sendo nossa. No próximo ensinamento, você descobrirá por que a solidão que tantas pessoas temem pode ser justamente o caminho para construir uma felicidade que nunca mais dependerá de ninguém. Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de responder com total sinceridade. Quem você seria se ninguém o elogiasse? Você continuaria trabalhando com dedicação se não recebesse reconhecimento? Continuaria sendo honesto se ninguém estivesse observando? Continuaria estudando, cuidando da saúde e buscando evoluir se não pudesse publicar nenhuma conquista nas redes sociais? Essas perguntas parecem desconfortáveis, porque revelam um problema silencioso da sociedade moderna. Muitas pessoas deixaram de viver para si mesmas e passaram a viver para a aprovação dos outros. O estoicismo convida você a fazer exatamente o contrário. Em vez de perguntar o que os outros pensam sobre mim, passe a perguntar: estou vivendo de acordo com meus valores? Essa mudança parece pequena, mas transforma completamente a maneira como você encara a vida. Sêneca dizia que quem depende da opinião alheia nunca será verdadeiramente livre. Pense por alguns instantes. Se um elogio é capaz de deixá-lo extremamente feliz, uma crítica também será capaz de destruí-lo. Se sua autoestima aumenta quando alguém o admira, ela também diminuirá quando alguém o rejeitar. Em ambos os casos, sua paz continua nas mãos de outras pessoas. Isso não é liberdade, é dependência. E toda dependência produz medo. Medo de decepcionar, medo de ser rejeitado, medo de perder alguém, medo de ficar sozinho. É justamente esse medo que faz tantas pessoas aceitarem relacionamentos abusivos, amizades desrespeitosas e ambientes tóxicos. Elas acreditam que qualquer companhia é melhor do que a solidão. Mas os estoicos ensinavam uma verdade profundamente libertadora. É melhor caminhar sozinho do que perder a si mesmo para permanecer ao lado de alguém. Isso não significa rejeitar o amor ou a amizade. Muito pelo contrário. Marco Aurélio valorizava profundamente as pessoas que faziam parte de sua vida. Entretanto, ele compreendia que todas elas eram passageiras. Assim como ele também era, nada neste mundo é permanente. Tudo muda. As pessoas mudam. Os sentimentos mudam. Os corpos envelhecem. As circunstâncias mudam. Quanto mais tentamos impedir esse movimento natural da vida, maior se torna nosso sofrimento. Imagine segurar areia nas mãos. Quando você aperta com força, ela escapa entre os dedos. Quando segura com delicadeza,
consegue mantê-la por mais tempo. Os relacionamentos funcionam da mesma maneira. Quanto maior o apego desesperado, maior a ansiedade. Quanto maior a ansiedade, maior o medo de perder. E quanto maior esse medo, mais difícil se torna viver o presente. Os estoicos aprendiam diariamente a amar sem possuir, a agradecer sem exigir, a aproveitar cada momento sem criar a ilusão de que ele duraria para sempre. Essa forma de viver não torna ninguém frio. Pelo contrário, torna cada abraço mais verdadeiro, cada conversa mais importante, cada reencontro mais especial. Porque quem compreende a impermanência passa a valorizar profundamente o presente. Outro ensinamento extraordinário do estoicismo é a importância da própria companhia. Muitas pessoas fogem do silêncio. Sempre precisam de música. Precisam da televisão ligada. Precisam do celular nas mãos. Precisam conversar o tempo todo. Precisam estar ocupadas. Porque quando ficam sozinhas, encontram alguém que não aprenderam a conhecer. Elas mesmas. O silêncio revela nossos medos, nossas inseguranças, nossas frustrações, mas também revela nossos sonhos, nossas virtudes e aquilo que realmente importa. Os grandes filósofos utilizavam momentos de solitude como treinamento mental. Era durante esses períodos que refletiam sobre suas atitudes, corrigiam seus erros e fortaleciam o próprio caráter. Enquanto o mundo buscava distrações, eles buscavam clareza. Essa talvez seja uma prática que falta na vida moderna. Estamos constantemente consumindo informações, vídeos, notícias, mensagens, opiniões. Quase nunca paramos para ouvir nossa própria consciência. Pergunte a si mesmo: quem sou eu quando ninguém está olhando? Quais princípios jamais estou disposto a abandonar? Que tipo de pessoa desejo me tornar daqui a 5 anos? Essas perguntas têm muito mais valor do que tentar descobrir o que os outros pensam sobre você, porque a opinião deles muda diariamente. Seu caráter, porém, é construído por escolhas repetidas. Existe ainda outro erro muito comum. As pessoas confundem autoestima com comparação. Acham que só terão valor quando forem mais bonitas, mais ricas, mais inteligentes ou mais bem-sucedidas do que alguém. Essa corrida nunca termina. Sempre existirá alguém que ganhou mais dinheiro. Sempre existirá alguém com mais seguidores. Sempre existirá alguém aparentemente mais feliz. Se você fizer da comparação sua medida de sucesso, viverá permanentemente insatisfeito. Epicteto ensinava que o único ser humano com quem você deve competir é a pessoa que foi ontem. Se hoje você possui mais sabedoria, mais disciplina, mais autocontrole e mais serenidade do que possuía ontem, então está caminhando na direção correta. Essa é uma vitória que ninguém pode tirar de você. No entanto, existe um último passo para conquistar uma felicidade verdadeiramente inabalável. Não basta compreender essas ideias. É preciso transformá-las em hábitos diários. E é justamente sobre isso que falaremos na próxima parte. Quando você descobrirá como aplicar o estoicismo na prática para nunca mais depender da aprovação, da presença ou das decisões de qualquer pessoa para viver com paz, confiança e verdadeira liberdade. Conhecimento sem prática produz apenas uma ilusão de mudança. Você pode ler todos os livros de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, assistir a centenas de vídeos sobre estoicismo e memorizar dezenas de frases inspiradoras. Ainda assim, nada mudará se, diante da primeira dificuldade, você continuar reagindo da mesma forma de sempre. A filosofia estoica nunca foi criada para impressionar pessoas com discursos inteligentes. Ela nasceu para ser vivida todos os dias, especialmente quando a vida se torna difícil. Por isso, quero compartilhar alguns hábitos simples que podem transformar sua maneira de enxergar o mundo. O primeiro hábito é começar cada manhã lembrando a si mesmo que você não controla tudo o que acontecerá durante o dia. Alguém poderá ser injusto com você.
Um plano poderá dar errado. Um compromisso poderá ser cancelado. Você poderá receber uma crítica inesperada. Em vez de lutar contra essas possibilidades, aceite que elas fazem parte da existência humana. Quando o inesperado acontece, você sofre muito menos, porque sua mente já estava preparada para essa possibilidade. O segundo hábito é fazer uma pausa antes de reagir. Sempre que alguém disser algo que o machuque, não responda imediatamente. Respire. Pergunte a si mesmo: essa situação realmente merece minha paz? Na maioria das vezes, a resposta será não. Uma reação impulsiva pode destruir um relacionamento, um emprego ou uma oportunidade. Uma resposta pensada demonstra força, maturidade e autocontrole. O terceiro hábito é praticar a gratidão diariamente. Não pela vida perfeita que você gostaria de ter, mas pela vida real que possui hoje. Os estoicos acreditavam que a gratidão fortalece a mente, porque desloca nossa atenção daquilo que falta para aquilo que já existe. Quando aprendemos a valorizar o presente, deixamos de viver presos à eterna sensação de insuficiência. O quarto hábito é investir continuamente em si mesmo. Leia bons livros, desenvolva novas habilidades, cuide do corpo, fortaleça a mente. Aprenda algo novo todos os dias. Quanto mais rica for sua vida interior, menos dependerá da validação externa. Você perceberá que sua confiança passa a nascer da competência, da disciplina e do caráter, não da opinião das pessoas. Existe uma frase atribuída a Marco Aurélio que resume essa transformação. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Independentemente da origem exata da frase, sua mensagem permanece profundamente verdadeira. A maneira como você interpreta a realidade influencia muito mais sua paz do que os acontecimentos em si. Isso significa que você nunca mais sofrerá. Claro que não. Os estoicos jamais prometeram uma vida sem dor. Eles apenas ensinaram que a dor não precisa se transformar em desespero. Você sentirá saudade quando alguém partir. Sentirá tristeza diante de uma perda. Sentirá medo em alguns momentos. Sentirá a decepção. Essas emoções fazem parte da natureza humana. A diferença é que elas deixarão de comandar a sua vida. Você aprenderá a atravessar cada tempestade sem esquecer quem realmente é. E pouco a pouco, perceberá algo extraordinário. A felicidade que você procurava nas outras pessoas sempre esteve sendo construída dentro de você. As pessoas podem enriquecer sua caminhada. Podem compartilhar momentos inesquecíveis. Podem ensinar grandes lições. Podem oferecer amor, amizade e companheirismo. Mas nenhuma delas pode ocupar o lugar daquilo que somente você é capaz de desenvolver: sua paz interior. Quando essa verdade finalmente é compreendida, os relacionamentos deixam de ser uma necessidade desesperada e passam a ser uma escolha consciente. Você ama sem possuir, ajuda sem esperar recompensa, perdoa sem carregar o peso do ressentimento e segue em frente quando alguém decide partir, porque entende que seu valor nunca dependeu da permanência de ninguém. Esse é o verdadeiro significado da liberdade ensinada pelo estoicismo. Não é viver sozinho. Não é rejeitar o amor. Não é se tornar frio ou indiferente. É construir uma mente tão firme que nenhuma circunstância seja capaz de roubar sua dignidade, sua serenidade e sua esperança. Quando você deixa de implorar a aprovação, descobre o respeito por si mesmo. Quando deixa de buscar a felicidade nas mãos dos outros, encontra uma fonte que nunca seca. E quando aprende a governar sua própria mente, finalmente conquista aquilo que tantas pessoas procuram durante toda a vida: a verdadeira liberdade. Se este vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, você continuará acompanhando conteúdos que fortalecem a mente, desenvolvem a disciplina
e mostram como aplicar o estoicismo na vida real. Agora eu quero saber a sua opinião. Escreva nos comentários. Em qual momento da sua vida você percebeu que precisava depender menos da aprovação das outras pessoas? Sua história pode inspirar alguém que esteja passando exatamente pelo mesmo desafio. Muito obrigado por assistir até aqui. Que você tenha coragem para construir uma felicidade que não dependa das circunstâncias, das opiniões, nem da presença de ninguém, mas da força do seu próprio caráter. Nos vemos no próximo vídeo.